Bom dia, meu nome é Fred. Para quem não me conhece, sou evangelista e trabalho no escritório da igreja há 4 anos. E já há 4 anos eu não tenho participado de jornadas missionárias. E quando surgiu essa oportunidade de participar dessa jornada, para mim, eu abracei e com muita gratidão eu fui com expectativas do que Deus tinha para mim, né, em particular. 5 minutos não vai ser suficiente para explicar, contar tantas coisas que aconteceram, que Deus faz e tem feito lá. Nós estamos dispostos a, se quiserem conversar depois, a gente está aí. Mas eu queria compartilhar 2 coisas com a igreja hoje. Primeiramente, eu queria agradecer a igreja, antes de mais nada, né, pelas orações, realmente fizeram toda a diferença. Tenho certeza que tiveram irmãos e irmãs que estiveram orando pela equipe, tanto Sergipe quanto Carira, quanto Tefé. 2 coisas, vamos lá, que eu queria compartilhar. Primeira coisa são as vidas que estão lá, irmãos e irmãs que estão lá em Tefé, ouvindo histórias, conversando com um missionário local, as dificuldades que eles enfrentam, né, dia a dia, para poder compartilhar, levar o evangelho, situações que eles são mal entendidos, né, a dificuldade até da língua, né, português. O missionário veio da Coreia, né, então ele tem uma dificuldade muito, né, para falar o português, tanto ele quanto ela, a esposa, né, a Samonim. Mas mesmo assim o pessoal entende e faz as coisas. A gente sabe um pouco disso aqui em São Paulo, quando vai falar café ou pedir cafedinho, né, não sei o quê, e o pessoal não entende, né? E essas dificuldades, né, barreira da língua, né, comunicação, e ouvindo, né, Samonim contando, o pastor contando as dificuldades da língua, tanto situações com irmãos, né? Mas mesmo assim, Deus tem dado graça e a igreja foi plantada lá, nas comunidades. Deus está fazendo o trabalho dele, né, expandindo o reino, através da vida do servo fiel dele. Outra coisa que eu queria trazer para a igreja é sobre os dons e talentos, né, que eu vi. A equipe que foi com a gente, que foi lá, os irmãos são muito talentosos, têm muitos dons, né? A gente nem pensou, e teve um irmão lá que estava lá, o Serginho, ele pegou a música, foi atrás do cacique, do pessoal que sabe a língua e foi traduzindo a letra da música, né? Perdeu a tarde inteira, eu acho, a manhã inteira, e foi uma bênção, né? No final das contas, a letra cantada na sua própria língua faz toda a diferença, faz um sentido maior, né? E eu pude ver, né, isso. Gostaria de aproveitar o momento para desafiar, né, convidar a igreja. A igreja Anaba, ela faz viagens missionárias, jornadas missionárias, desenvolve parcerias também, tem parcerias com missionários urbanos, né? Se você falar que não tem tempo, beleza, mas se você se dispor um pouquinho, né, eu tenho certeza que isso vai aquecer o seu coração, porque aqueceu o meu, novamente. Eu voltei ao primeiro amor. A semana foi, depois dessa viagem, não é coisa de primeira semana, eu espero que dure mais um bom tempo, né? Esse primeiro amor de poder compartilhar. Qualquer momento, qualquer situação, se der brecha, eu estou compartilhando do amor, né, do evangelho. Jesus, tal, né? Sintonia aberta, né? A cabeça aberta, esperando, deu brecha, é Jesus. Compartilhar do amor de Jesus, né? Convidar os irmãos. A igreja tem tanto, os irmãos lá têm tão pouco, né? E Deus está usando. A igreja tem tanto, a gente tem tantos dons e talentos, formação, né? E tenho certeza que se a gente for, a gente vai ser mais tocado e mais abençoado do que a gente abençoa. Isso nos torna mais humanos, mais quebrantados e nos aquece o coração e certamente nos faz verdadeiros filhos do Pai, verdadeiros cristãos. Amém. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Silvia e... Obrigada, pastor. E eu fui para essa viagem de Tefé
Porque primeiro o meu marido, ele falou, vai, ele sabe que eu gosto muito de Inter, ele falou, vai. E eu escolhi ir para Manaus porque eu nunca tinha ido para Manaus e eu também nunca tinha trabalhado com os índios. Então eu falei, tá, eu vou para Tefé. Mas eu não sabia onde que era Tefé, eu não sabia o que a gente ia fazer, simplesmente falei, tá, vou. Aí a gente começou a se reunir em maio, junho, julho, e uma parte de mim queria muito ir. Mas a outra parte começou a falar, ai, acho melhor você desistir, porque pode acontecer alguma coisa. E eu comecei a ficar numa luta muito interna, será que eu vou ou não vou? Porque a viagem é o seguinte, a gente saía daqui de São Paulo, pegava um avião para Manaus, 4 horas, chegava lá, pegava mais um avião para Tefé, 1 hora, de lá a gente pegou um barco e foi 8 horas subir o rio. E aí eu ia ter que fazer todo esse caminho de volta. Então eram 4 aviões e 2 barcos. E na minha cabeça eu fiquei pensando, como uma boa mãe, eu fiquei falando assim, e se acontecer alguma coisa? Sabe, eu não sei como é que é o avião, e se o barco parar lá no meio do rio, 8 horas não vai ter ninguém, não tem Wi-Fi, não tem nada. Então eu comecei a ficar nessa luta. Mas Deus, Ele começou a me encorajar e eu decidi ir. E fui. E foram 5 dias muito intensos, parecia que foi muito mais do que 5, parecia uma semana, né? E quando eu voltei, eu vi que meu marido, ele estava super bem com as minhas filhas, sabe? No fim de semana, tipo, ele saiu, levou elas para o cinema, curtiu pra caramba, e a vida aqui estava normal, a vida continuou numa boa, nada mudou, a rotina estava rolando. E aí eu pensei, poxa, realmente, essa viagem, para mim, que a gente vai lá, pensa que vai servir, eu fui muito transformada, porque é um momento onde eu pude me retirar, sabe? Deixar minha família, confiar em Deus e falar, tá, Senhor, eu entrego minha família, vou sair um pouco da rotina, puxo o freio de mão daquele piloto automático e estar aquele intensivão com Deus, sabe? Então foram 5 dias de muito intensivão com Deus, onde eu pude... Deus me mostrou muitas coisas lá na viagem, a gente foi para uma aldeia assim, no meio do nada, gente, no meio do nada os índios estavam lá, sabe? Quando eu olhei para eles, eu falei, gente, isso sou eu também, sabe? No meio dessa multidão de São Paulo, do Brasil, Deus sabe onde eu estou, Deus me conhece, Deus me ama. E isso também me impactou bastante. E eu queria convidar, encorajar a igreja toda a ir para a viagem, porque foi muito bom. E, principalmente, eu queria encorajar as mulheres da minha geração, um pouco mais abaixo, um pouco mais acima, porque nessa viagem tinham muitos jovens, sabe? E eu me senti muito bem, mas assim, eu queria encorajar as mulheres da nossa geração a poder... confiar nossa família no Senhor, sabe? E poder sair também para ver o que Deus está fazendo, poder ter esse intensivão com Deus e se permitir ser transformado, passar esse tempo com Deus. E com certeza a família e todo o nosso universo vai ser transformado quando a gente muda, né? Então, é isso que eu queria compartilhar. Muito obrigada pelas orações, muito obrigada pelas ofertas, por cada um que comprou os aventais. Foi muito bom, muito obrigada mesmo. Silvia não contou os detalhes. Lá na comunidade não tem banheiro. Ela comeu só 2 maçãs durante 2 dias, alguma coisa assim. Tem que contar a verdade. Não pode mentir para a igreja. Teve um momento em que estava no barco, a gente estava voltando, tinha 2 meninas que falam muito. Uma, né, estuda na Coreia, a Jini, melhor universidade da Coreia. Fala muito bem. Outra também fala muito bem. O missionário começou a falar em coreano para elas. E Fred, ele estava tão empolgado, começou a traduzir coreano para português. Não sei se você conhece, ele não fala tão bem coreano, né? Falei para o Fred, o que você está fazendo, Fred? Eu recebi dom, sei lá, não sei o que aconteceu. O que eu queria dizer, irmãos,
Foi a melhor viagem missionária para mim, na minha vida. Eu fui com preconceito. 5 dias. Eu já fui de 20 dias, 3 semanas. Isso aqui é... Papum, acabou. Eu estou de volta. Meu Deus. Do começo até o fim. Foi uma bênção. Né? E hoje Deus quer falar para você nessa manhã. Não perca, irmão. Atenção. E tenta captar tudo que Deus quer falar para você, através do testemunho, louvor. A palavra que eu quero compartilhar é 1 Timóteo, capítulo 2 e 4, está aqui. Vamos ler junto. É um versículo só apenas. Tá? Por favor, vamos ler junto. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mais uma vez, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. John Stott, grande teólogo, antes de falecer, ele citou essa frase aqui. Maior barreira do Evangelho. Né? Porque as pessoas não conseguem levar Jesus Cristo para as pessoas. É o silêncio. Silêncio dos cristãos é a maior barreira para o Evangelho. Ele até cita o maior pecado dos cristãos. Né? Vocês têm oportunidade de falar de Jesus, mas a gente faz aquele silêncio. Muita gente pergunta qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu queria saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Como agradar a Deus? Você quer saber, irmãos? Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? É só fazer o que Deus mais quer, que é salvar as pessoas, alcançar as pessoas. Amém? É simples. Então, se eu trabalho, fazenda, casamento, namoro, sua vida aqui na terra tem que estar focado nisso. Né? Eu trabalho para ganhar pão? Não. Eu trabalho para alcançar mais gente. Né? Então, meus amados, é muito importante. Você ama a Deus. E isso tem que trazer ação. Né? Ação. Isso é muito importante. Você ama a Deus, Jesus fala, quem me ama, me obedece. Então, eu amo Deus. Isso é importante, louvar a Deus. Mas isso tem de trazer uma ação. Então, toda vez que eu prego, sempre eu pergunto para mim mesmo, depois de ouvir essa pregação, o que o povo de Deus tem que fazer? Né? Sempre eu pergunto. Senão, é isso que eu percebi. Muitas pregações são tudo subjetivo. Nossas expressões é tudo no ar. Eu amo Deus. Eu quero fazer vontade de Deus. Não, tem que trazer ação. Essa semana eu fui cortar cabelo. Como o Fred falou, né? Primeiro amor, coração aquecido, eu também. Fui cortar e o rapaz começou a cortar. E perguntou, o que aconteceu? Está cheio de ferida aqui, está saindo pus. Irmãos, nunca levei tantas picadas na minha vida. Pus aqui na minha barriga, na minha bunda, na minha perna, cheio de pus. Minha mulher olhou e falou, o que aconteceu? Né? Silvia, tem que falar a verdade. Aí o cara falou, o que foi? O que está acontecendo? Eu levei um monte de picada e Deus me deu sabedoria. Fala evangelho para ele. Eu já falei para ele, mas falei de novo. Então, a gente foi para Amazonas falar de Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Mini evangelho. Né? Falei para ele. Se ele vai aceitar ou não, não sei, mas quem está cheio do Espírito Santo, segundo o livro de Atos, quem está cheio do Espírito Santo, fala de Jesus com ousadia. Sua fazenda tem que alcançar a pessoa, né? Tem que criar discípulo de Jesus Cristo. Irmãos, essa semana estamos terminando o livro de Lucas. Está mais do que claro, Qual é a nossa missão? O que Deus quer? Qual é o propósito? Né? Aqui, vejamos.
Quatro evangelhos terminam assim. Vamos ler junto? Vamos lá? Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos... Isso no livro de Mateus. O próximo, por favor. Marcos. Vamos lá? Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Próximo, por favor. Vamos lá? E lhes disse: está escrito que o Cristo haverá de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha. Livro de Atos é continuação de livro de Lucas. Olha como começa o livro de Atos. Vamos lá? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins. Para a gente terminar, livro de João. Vamos lá? Novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou. Irmãos, vocês têm dúvida da sua missão da nossa igreja? Pregar, criar discípulo de Cristo para todas as nações. E a gente fica lá, não sei qual é a vontade de Deus. Mimado espiritual. Algum pastor falou, tem bebê espiritual, fica 1000 anos bebê. Preciso de leite, estou com fome, troca a minha fralda. Irmão, está na hora de abraçar o que Deus está falando. Quero trazer aqui algumas reflexões sobre a jornada missionária. Primeiro, irmãos, tenho orgulho de ser pastor da Igreja Unida, em Araqué. Tenho orgulho da minha igreja. Porque o que é ótima igreja? Onde tem ótimas pessoas. Mas o que são ótimas pessoas? Aquelas pessoas gente boa? Não. Ótimas pessoas. Pessoas que têm fé em ação. É muito fácil, você vai ver, eu creio nisso, eu creio naquilo. Últimas 2 semanas eu convivi com 3 missionários. Eles me disseram, Igreja Unida, 3 características: constante, não divulga boa ação, resolve real necessidade. Constante, não divulga, resolve a real necessidade. Por favor. Nossa igreja é uma igreja constante em ajudar missionário, pessoas. Irmãos, tudo isso que eu estou contando agora, esse pastor está se achando. Não, estou falando da nossa igreja. Nossa igreja envia kimchi, miojo para missionários quase 20 anos. A maioria não sabe disso, né? Missionário entra em depressão porque o cara está lá sozinho, não tem com quem falar. O único jeito é comida coreana que ele comia. O presbítero percebeu? Quase 20 anos está mandando. Tem igrejas que faz boa ação, dá aquela cornetada. Ei, enviamos 1000 roupas, não sei o quê. E é 1 ano. E graças a Deus, irmãos, se você ver quase todos os missionários aqui do Brasil, quem resolveu a documentação foi nossa igreja, RG. Ou resolveu diretamente ou indiretamente. Papelada, Polícia Federal, nós que fomos resolver.
Esse missionário em Tefé me falou assim, eu fiquei 1 ano aqui em São Paulo, quando cheguei aqui em São Paulo, antes de ir para Amazonas, para aprender língua. Foi um irmão da nossa igreja que pagou aluguel e estudo dos meus filhos. Ele trazia comida. Isso aqui, irmãos, a gente foi lá, levamos, acho que, 300 sandálias, mandaram lá. Você pode ver no vídeo, é uma lama cheia de cocô. É porque eles cagam lá, né? Então, aquele negócio fedorento. E uma mulher que deu testemunho hoje pisou, né? E deixou sandália de doação. Então, irmãos, eles andam descalços. Não tem nada, né? Vendo essa necessidade, um irmão ofertou, mandou Havaianas. Vocês tinham que ver, eles colocaram sandália. A primeira coisa é andar assim, sabe? É como quando eu compro uma raquete de tênis nova, sabe? Eu durmo com a raquete umas 3 noites. Eu vi as crianças andar, depois na lama eles tiraram aqui na mão. A igreja que supre real necessidade, né? Irmãos, eu sei que muitos de vocês compraram avental, não é? Avental fez oferta. Tabida, as senhoras fizeram oferta para mim. Pastor, tem R$1.000 aí. Muitos fizeram doação. Saiu dinheiro, bastante dinheiro. Então eu pensei assim sozinho. Pô, isso aqui vai sobrar, né? Próximo, por favor. Esse é o nosso barco. Primeiro dia fui abastecer. Sabe quantos litros entram aqui? 600 litros de gasolina. R$5 cada litro. Eu fui junto com o pastor. Toque, 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 toque. O negócio não para, meu. 40 minutos abastecendo. Toque, toque, toque. E eu vejo o preço ali. R$200. R$300. 3 barão. R$3.000 só de gasolina. E acabou a doação. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Esse barco aqui, missionário comprou. E nossa igreja tem um presbítero que gosta de pescar. Todo sábado. Os filhos estão aí, né? Ele viu o barco, viu o motor, falou, não, missionário, esse motor não vai aguentar. Ele que entende, ele deu dinheiro, comprou um motor mais potente. Por isso que demorou 8 horas. Ele demorava 2, 3 dias. Nossa igreja está enviando R$10.000 para a construção de novo templo, né, em Tefé. Recentemente, um missionário me ligou desesperado. Pastor, está doendo muito, eu tenho que operar, mas estou sem dinheiro, não tenho seguro. Nossa igreja enviou dinheiro para ele, operou. Eu pude encontrá-lo semana passada. Esse missionário de Tefé, ele falou assim, quando eu vou para São Paulo, os médicos da Igreja Unida me tratam tudo de graça. E a dona Nani vai me levar por todos os exames. Exame disso, exame daquilo. Irmãos, por que eu estou contando tudo isso? Sigam bons exemplos. Constante não fala. Por que estou falando? E um grande insight que eu tive, grande lição que eu aprendi, foi com esse missionário. Missionário Kim.
Ele tinha vindo no mês de janeiro pregar aqui na nossa igreja. Eu ouvi a pregação dele, eu não gostei. Criticou um pouco ali. Ultimamente fiquei frustrado com alguns missionários. Falei, para ter fé não vou. Aliás, ninguém queria ir. O cara é um mala. Aí a equipe pastoral fez reunião, né? Não tinha ninguém voluntário da equipe pastoral. Eu falo assim, vamos colocar no boletim. Janeiro ofereceu, mas não tinha ninguém, nenhum candidato. Então foi cancelado. Olha como sou esperto, hein? Vamos colocar no boletim, se não tiver ninguém, aí eu vou. Né? Aquele jeito custosão da vida. Aí eu vou. Colocou no boletim, apareceu 8. Fechou a viagem missionária. Ai, meu Deus, vou aguentar esse cara aqui, meu. Aí fui lá, incrível, o cara me recebeu. O cara me alugou, irmãos. O cara me alugou. Última noite eu estava quebrado, coçando aqui ali. Até 00:20 me alugando. Pastor, aconteceu isso. Minhas dores, minhas feridas. Pastor, eu estava... Missionário, vamos dormir? Algo que eu aprendi muito, irmãos, nessa viagem. Não se deve criticar o ungido do Senhor. A gente subiu para a aldeia, lá levamos muita picada. Irmãos, esse templo aqui, foi esse cara louco, esse cara é louco, não é normal não. Ele levou o filho de 10 anos para ter fé. Quando chegou o barco que ia levar eles, dura 12 horas de viagem, ficaram 3 dias, encontraram tempestade, quase morreram. Ele, esposa, filho, totalmente cheio de picada. Esse cara não é normal não, é louco. Ele foi para essas comunidades sozinho, só com um piloto. Leva a cadeira, leva as coisas, leva a comida, leva a roupa. E Deus me deu um soco forte, falou assim, ei, quem é você para julgar ele? Cravatinha, terno, no seu escritório dá aquela canetada, libera a verba ou não. Você é um bonzão, né? Eu pedi muito perdão a Deus. Talvez eu estava julgando, criticando a obra de Deus. Talvez não, eu estava fazendo isso. Blasfemando a obra de Deus. Não fale mal do servo de Deus, pelo contrário, orem por ele. E a última lição que eu quero compartilhar, a viagem missionária é uma bênção, é cura, né? Eu falo com coragem, foi a melhor viagem missionária da minha vida. Né? Encontrar esse rio negro, rio Amazonas, é uma bênção. Você que nunca foi, vá lá, irmãos. Né? Eu estou assustando você com bicho e tal, não sei o que, é tudo mentira. Só passar exposes. Essa água é engraçada. Canjoqué, tal. Você entra lá e fala, o que é isso? É bom demais. Né? Eu cantei toda hora. Então minha alma canta-te, Senhor. Água que não acaba mais. Majestade de Deus. Por favor. E essa equipe foi uma bênção, irmãos. Sob liderança de Betinho, gastou o dinheiro dele, organizou tudo. Né?
A Silvia que carrega tudo. Tem uma bolsa dela, tem tudo. Tudo que você precisa tem. Tem comida, tem. Tem remédio, tem. Tem tudo. Tem tudo. Né? Essa equipe foi uma bênção, foi uma bênção. A equipe de lá fez questão de perguntar para o missionário, né, para mim também, qual é o nome dessa igreja? Né? Igreja Unida. Aí a Ana, a equipe de lá, falou, mas só é Unida? Quero saber o nome em coreano para não errar. É Yonha. Por quê? Ela pediu para o missionário, essa equipe tem que voltar. Outras não quero saber, mas essa tem que voltar. Foi muito marcante para mim. Meus amados, vocês viram no culto no escuro, 25 anos de pastor, nunca passei por uma situação assim. Irmão, você falar e o irmão índio vai traduzir. Sem preconceito. Eu já trabalhei muito tempo com os irmãos índios. Não é fácil. Índio não entende. Índio não fala. Não tem aquela piada? É mais ou menos parecido. Você fala, não ri. Você fala coisa engraçada, não ri. É aquele negócio. É difícil. Imagina, eu tenho que falar português, vai traduzir. E a última noite tinha tanto bicho, entrou tanto bicho ali. Eu engoli um bicho. Vocês estão rindo, né? Tristeza do outro. Pô, você está pregando. Se eu tivesse sentado, ia cuspir, mas não estou falando. Comi. E o irmão que estava me traduzindo, ele engoliu, começou a engasgar. Meu Deus, aí eu falei, vamos parar aqui, vamos parar o culto, glória a Deus. E Deus me dá uma palavra assim naquele momento. Eles são seres espirituais, seus irmãos que vão cultuar a Deus lá no céu eternamente. Eu quero receber louvor. O Serginho, o pastor Sérgio, que ficou o dia inteiro só fazendo isso. Uma frase, hein? Deus é tão bom, traduziu na língua nativa. Nós começamos a cantar. Irmão, vocês não sabem, foi o melhor culto da minha vida. Um irmão índio depois veio falar comigo. Ei, gostei de cantar com vocês. Com toda a honestidade. Com tudo isso, eu quero dizer para vocês, vamos juntos, vamos participar mais, né? A aplicação prática que eu quero deixar, evangelize. Quando tiver oportunidade, fale de Jesus para as pessoas. Não fale mal do ungido do Senhor, pelo contrário, orem por eles. Como é fácil julgar. Não gosto daquele pastor. Não gosto da pregação dele. Talvez você esteja julgando. Temos que aprender com Davi. Davi podia matar o Saul. Saul estava perseguindo ele toda hora. Tinha oportunidade ímpar. Só estava ele lá na caverna. É só entrar e tinha justificativa. Todo mundo apoiando o ato dele. Podia matar. Mas Davi sempre falou, não posso tocar no ungido do Senhor. Ou seja, Deus que colocou ele lá. Eu não posso falar, Deus, você errou, viu? Você errou, eu vou tirar ele daí. Não. E participe de uma jornada missionária. Por favor, próximo slide. Para a gente terminar, na volta a gente passou na casa desse menino, o pai dele foi assassinado, levou 4 tiros. Agora ele está morando na selva ali, perto do rio, saiu da cidade. Nós, como igreja unida, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, levamos sandália, roupa,
Oramos por ele. Eu chorei muito. Senhor, seja Pai. Ainda bem que o Senhor enviou esse missionário para cuidar dele. Senhor, muito obrigado pelo culto dessa manhã. Obrigado porque somos teus filhos. Obrigado porque podemos levar esse evangelho para as pessoas que precisam. Senhor, abençoa a semana dos nossos irmãos, que nós possamos ser cheios do Teu Espírito, ser guiados pelo Teu Espírito e ser verdadeiras testemunhas, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, comunhão do Santo Espírito, esteja com a família Yonam, agora e para sempre. Amém.